E, irmãos, 1 Coríntios 1:18 está aqui, no slide, você não precisa abrir sua Bíblia em 1 Coríntios. Pode colocar o Cides, acho que é o slide. O próximo. Mais um. Aí. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mensagem da cruz, irmãos. Nós estamos já na terceira parte desta série. De certa forma, não são 3 mensagens. A gente meio que está juntando tudo numa mensagem só. Se você lembra do apóstolo Paulo pregando lá em Atos? Não lembro onde está, mas tem um momento que ele prega, não lembro também onde, e o sermão dele se alongou muito. Já tinha ali algumas horas, e a mensagem entrou na noite. Aí lembra que tinha um rapaz que dormiu, estava em cima de algum lugar, que eu não lembro onde, ele dormiu, caiu e morreu. Quem lembra dessa história? Quem lembra? Lembra disso? Está na Bíblia, está lá no livro de Atos, eu não lembro onde. Mas antigamente as pessoas elas tinham mais resistência para ficar 5, 6 horas ouvindo uma mensagem. Foi assim com o apóstolo Paulo. Né? Eram horas, irmãos, de exposição ali, bíblica e de pregação. Até o rapaz não conseguiu resistir muito, caiu caiu da janela lá. Eu acho que era uma janela, ou ele era um lugar alto que ele caiu e morreu. E aí ele foi ressuscitado, lembra disso? O apóstolo Paulo orou e ele foi ressuscitado. Então, mas a gente não tem muita estrutura para ficar falando muito tempo, então a gente dividiu. De certa forma, é uma mensagem que foi dividida em 3 e quem sabe 4 aí para o domingo que vem também. Então, de certa forma, a gente fica em torno aqui de alguns textos. Hoje a gente vai, então, dar mais um passo nessa mensagem. A gente já conversou um pouco sobre o significado da cruz, não é? Pode ir para frente, Cides, por favor. Isso, a gente já falou um pouco sobre o significado da cruz. Nós sabemos o que representa, já sabemos o que representa a cruz enquanto símbolo do cristianismo, né, da mensagem, do evangelho. A gente sabe que a cruz é um símbolo de horror, em primeiro lugar, não é verdade? É símbolo de violência extrema, é símbolo de dor e dor extrema, símbolo de grande violência. Representa muito, muito bem quem é o ser humano, a cruz. Porque, em segundo lugar, ela é símbolo de degradação também, decadência, representa bem o que é e onde está o ser humano, não é verdade? Extrema violência, extrema dor, extremo castigo para aqueles piores homens e precisam ter as piores mortes, porque eles são pessoas que precisam morrer de forma exemplar. E com muitos requintes de crueldade. Né? A cruz ela representa horror, ela representa decadência humana. E é engraçado que a gente também falou aqui que a cruz se deu num momento em que a humanidade tinha altos ideais políticos, né? A gente viu em Atenas, filosóficos, romanos e políticos, né? Nós vemos em Roma também, religiosos, a religião judaica era de altíssimo nível também, mas a cruz ela se faz presente ali, ela grita, irmãos, ela exige atenção da realidade, ela chama a atenção do que é a realidade humana. Então, ela é símbolo de horror, ela é símbolo de degradação, e antes de tudo, e maior de tudo, mais importante do que todos os outros, ela é símbolo de morte, símbolo de morte. Ela não representa a vida, diferente de outros símbolos de outras religiões. Nós falamos aqui um pouquinho sobre o budismo, por exemplo. O budismo ele tem um dos seus símbolos, um dos principais símbolos é uma flor, né? A flor de lótus. E aquela flor representa a vida, representa os ciclos da vida e tal. O cristianismo, ele não acredita na vida nesse mundo, a vida humana. Ele sabe que está tudo condenado. O cristianismo, então, acredita que
Tudo tem data para acabar, tudo está em contagem regressiva. Não há esperança nessa vida, nesse mundo, para essa vida e para esse mundo. Por isso que o cristianismo adotou a cruz, porque a cruz estava no centro da mensagem de Jesus. Amém, irmãos? A gente já sabe, então, um pouco do significado da cruz, não é verdade? Mais um, Alcides. Um pouco disso, né, o que a cruz tem a dizer para nós, o que ela nos ensina, o que ela deve nos lembrar sempre, são essas coisas aí, são todas essas coisas, e de forma taxativa, né, que nós lemos lá esse versículo, volta lá, Alcides, no outro slide, texto, mais um, aí, de forma muito taxativa, irmãos, a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós. A mensagem da cruz é salvação para nós. A mensagem da cruz é a sabedoria de Deus para nós. A cruz, então, representa para nós salvação. Não é que nós enxergamos a cruz, uma outra cruz, não. Antes da gente enxergar salvação, a gente precisa entender que a cruz representa morte, horror, tudo aquilo que a gente já viu. Não é verdade? A gente precisa passar por aí. Antes de chegar no domingo de Páscoa, todo mundo precisa passar pela sexta-feira da paixão. Todo mundo precisa passar pela sexta-feira santa. Antes da gente falar de ressurreição, irmãos, antes da gente entender a necessidade, por que foi necessário Jesus ressuscitar, a gente precisa entender que antes era vital de vida, né? Era necessário que ele morresse. Era necessário porque o mundo jaz e todos estamos mortos e condenados. E a cruz representa o nosso mundo, a cruz representa a nossa vida enquanto humana, ela representa a gente, irmãos. Dá para entender? Essa é a mensagem da cruz. A cruz diz quem é o ser humano, em primeiro lugar. A cruz diz onde está o ser humano e qual é a situação do ser humano. Qual é a situação desse mundo em que nós vivemos? A cruz é taxativa, Isso, irmãos, é uma grande loucura. Mais loucura ainda é a gente entender que Deus decidiu se revelar na cruz. Né? Uma coisa é a cruz mostrar quem nós somos, é isso que ela faz primeiro. Esse é o significado da cruz. Em segundo lugar, ela mostra quem é Deus. Uma coisa é ela falar que o nosso mundo é um mundo de horror, é um mundo decaído, degradado, né? A gente sabe disso. Mas a gente, então, ouvir uma afirmação, né? Essa coisa do evangelho, a mensagem, que para Paulo é o poder de Deus que salva todas as pessoas, não importa se elas são gregas ou são judias, né? Não importa se elas são homens ou mulheres, escravos ou senhores, livres, não importa. É poder de Deus que salva todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os contextos. Não importa. A cruz, irmãos, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem poderosa, que tem poder para salvar todas as pessoas em todos os lugares. É por isso que o apóstolo Paulo dizia que ele não se envergonha do evangelho. Quando eu li esse texto, antigamente, quando eu era adolescente, eu pensava assim, o apóstolo Paulo não se envergonha, eu também não posso me envergonhar do evangelho. Eu pensava assim, eu não posso ter vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, lembra? Hoje o pessoal não faz mais isso, né? Ou faz sim. Mas antigamente dava uma vergonha colocar a Bíblia debaixo do braço. Né? Quando eu era criança, eu ia de carro para a igreja, mas depois, quando a gente ficou um pouquinho maior, de vez em quando a gente tinha que ir de ônibus para a igreja. Aí eu tinha que pegar a minha Bíblia e colocar debaixo do braço e ir, né? E às vezes eu ficava com vergonha disso. Falava, poxa, vai todo mundo saber que eu sou crente. E eu ficava com, vou esconder a Bíblia aqui atrás, sabe essa coisa? E eu pensava, não posso me envergonhar do evangelho, porque o apóstolo Paulo não se envergonhou. Mas não é isso, irmãos. Não tem nada a ver. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele fala que ele não se envergonha do evangelho, ele está dizendo assim, que o evangelho nunca decepcionou o apóstolo. O evangelho nunca falhou. O evangelho sempre cumpriu o propósito. O evangelho jamais deixou ele na mão. Aí ele fala, o evangelho nunca me decepcionou. O evangelho sempre foi fiel. Ele sempre foi o poder de Deus
e a sabedoria de Deus. Porque através do Evangelho eu entendo a minha vida, através do Evangelho eu vejo a mão poderosa de Deus. Isso o apóstolo Paulo dizia. Ele nunca me decepcionou. Aí ele afirma, por isso eu creio e eu sei que o Evangelho, desse que eu não me envergonho, porque ele nunca vai me decepcionar, é poder de Deus que salva todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os contextos. Irmãos, essa mensagem que ele tem esse peso universal para todo mundo, irmãos. Porque ele diz que todas as pessoas, por isso que lá em Romanos 3:23, todo mundo pecou, todo mundo está afastado de Deus, está todo mundo na mesma situação. Não tem ninguém que esteja fora disso. O Evangelho diz quem você é. O Evangelho diz, através da cruz, quem você é e o que você merece. Quem você é e o grau de necessidade que você tem. Isso a cruz te fala. E a cruz também, para nós, mostra quem é Deus. Porque nós vimos também lá em 1 Coríntios que Deus decidiu, irmão, se revelar na cruz. E essa é a grande loucura, é a maior de todas as loucuras do Evangelho. Não é verdade? Porque Deus não pode se revelar numa situação dessa, né, numa cruz. Por quê? Porque seria muito mais lógico, pensando em coerência lógica, se Deus, depois de tanto tempo, Deus escondido, Deus invisível, quando ele fosse se revelar, seria muito mais lógico, muito mais coerente, ele se revelar em cima de um pináculo, lá daquele templo lá de Jerusalém, não é verdade? Era muito mais lógico Deus se revelar lá, no alto do templo. Era muito mais lógico Deus se revelar lá no alto de um dos grandes montes santos, não é verdade? Bom, já que ele vai se revelar para que todas as pessoas vejam, para que não haja sombra de dúvida, né? Deus ele vai chegar chegando e vai se revelar para todo mundo. Seria muito mais lógico se ele fizesse isso, mas não. Segundo o apóstolo Paulo, nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 1, né, a partir do 18, não, Deus decidiu tornar louca a sabedoria desse mundo, a coerência desse mundo, e ele decidiu revelar-se através da cruz. Deus decidiu aparecer onde? Na cruz. Se a gente prestar bem atenção no ministério de Jesus, em muitos momentos, tem um momento importante, que é aquele momento da transfiguração. Quem lembra do momento da transfiguração? Sabe o que aconteceu? Jesus então chamou Pedro, Tiago e João e fala, vamos lá em cima do Monte Santo. Aí eles foram lá para o topo do monte. E lá no topo do monte, o que aconteceu? Dizem os apóstolos, Pedro, olha só irmãos, Pedro, Tiago e João, tinha 3 ali só. Nem foram os 12, nem foi Maria, nem foram as mulheres, né? Foi só Pedro, Tiago e João. E eles subiram com Jesus. E quando eles chegaram lá no alto do monte, algo aconteceu. Diz o testemunho, tanto Mateus quanto Lucas e Marcos, os 3 narram, né, a transfiguração. Eles narram que Jesus, o rosto de Jesus, começou a brilhar. Aí eles falam que a roupa de Jesus também, ela resplandecia. E mais, de repente, uma nuvem também resplandecente envolveu a Jesus e todo mundo que estava lá no alto daquele monte. De repente, estava até lá no meio, e aquela nuvem, quando ela desceu, aquela nuvem, quando ela envolveu a todos, ela revelou ali um Jesus muito diferente, o Filho do Homem totalmente glorificado, né? Cheio de glória, com poder. E ele revelou também ali a presença de Moisés, a presença de Elias. E aí, o que acontece? Pedro olha para aquilo e fala, nossa, é verdade, eu estou vendo, essa é a glória de Deus, essa é a glória do Messias. Olha só, talvez seja por isso que para Pedro foi tão difícil entender Jesus caminhando para a cruz, irmãos. Ele viu o Filho do Homem revestido de glória, revestido de poder, revestido ali de autoridade. O que Jesus fala para ele lá no Monte da Transfiguração, né? Aí, de repente, tudo sumiu, né? Aí Jesus,
E eles com medo danado, porque veio até uma voz, né, do meio daquela nuvem, todos ouviram ali uma voz, e era uma voz tão poderosa, irmãos. Uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, ele é o meu filho, eu tenho prazer nele, ele é o meu filho. E uma voz tão poderosa que todo mundo ficou tremendo, né? Eles tiveram muito medo, era voz de poder, uma voz poderosa. Toda essa manifestação, Deus se revelando, né, ali, Deus se mostrando ali a sua face poderosa. Mas o que Jesus fez em seguida? Ele falou: gente, não tenham medo não. Vamos voltar lá para baixo, mas é o seguinte: vocês não podem contar para ninguém o que vocês viram aqui. Não contem para ninguém. Nosso segredo. Nosso segredo. Isso que vocês viram aqui, fica entre nós. Só depois, quando eu estiver na cruz, aí vocês vão poder contar. Antes não, antes vocês guardem segredo. Porque Deus decidiu, irmãos, se mostrar na cruz do Calvário, na vergonha da cruz e no escândalo da cruz. Dá para entender, irmãos? Deus, então, ele decidiu tornar louca a sabedoria humana. E desde lá, existe uma forma do homem encontrar com Deus. O homem só pode encontrar com Deus se ele olhar para a cruz do Cristo, lá do Calvário, né? Lá do Gólgota, aquele lugar tão feio, né, irmãos? A gente vê fotos desse lugar, que lugar horrível, né? O Monte da Transfiguração era mais bonito, o Gólgota não, um lugar horrível. Fora da cidade, né? Era lá fora da cidade, lugar assim, lá da periferia da periferia. É o lugar onde as pessoas jogavam lixo, onde o cheiro não era bom, ninguém gostava, não era agradável ficar lá fora da cidade, naquele monte desprezível. O próprio nome era caveira, né? O Monte da Caveira, ou o Monte do Crânio, lá do grego. Então, podia ser no templo? Não. Podia ser no monte? Não. Deus decidiu revelar-se através da cruz. E essa é a mensagem de Deus para o mundo, irmãos. Por isso, é uma mensagem universal. Não há evangelho sem cruz. Não há. Não existe, irmãos. A gente precisa conhecer Deus através da cruz. Ah, mas eu quero conhecer Deus através da criação, do poder da criação. E Deus está nas coisas criadas. Ah, Deus está no ser humano. Eu vou conhecer Deus através do ser humano. Deus decidiu que você não vai conhecê-lo através de todas essas outras coisas. Você precisa vê-lo na cruz. Porque se você procurar por Deus na natureza, se você procurar por Deus no céu, se você procurar por Deus no ser humano, você vai se decepcionar. Você vai encontrar outros deuses, você vai se confundir. E no final das contas, você vai se revoltar contra esse Deus. Porque o Deus verdadeiro é o Deus que se mostrou na cruz lá do Calvário. Amém, irmãos? Então a cruz, ela revela não só quem nós somos, não só o nosso estado, ela revela também quem é Deus. Quem é Deus, irmãos? O que a gente pode conhecer de Deus? A gente reconhece ali, assim como Lutero diz que o homem só pode conhecer a Deus se ele enxergar na cruz as coisas invisíveis de Deus que estão ali manifestas. É só ali, irmãos, é só na cruz. É por isso que a gente não pode partir para um outro evangelho. A gente não pode negar, né, a importância da cruz. A gente não pode esquecer dela. Ela diz quem nós somos. E ela nunca vai deixar a gente esquecer, irmãos, quem somos, onde estamos, que mundo é esse. Ela nunca vai deixar a gente esquecer. E ela também jamais vai deixar que a gente esqueça que Deus Todo-Poderoso decidiu confundir toda a sabedoria humana. E Ele se fez fraco na cruz, porque Ele ama. Irmãos, essa é a mensagem que não pode sair dos nossos corações. A gente não pode perdê-la de vista. Amém? A mensagem da cruz, então, ela diz quem Deus é. E não só isso, né? A gente
também sabe que se ela mostra quem é Deus, ela mostra também como Deus age. Ela mostra o modo de Deus agir. Está ali na cruz, não é verdade? Então, quando a gente fala de salvação humana, só há salvação quando nós encontramos com o Deus que salva na cruz. A gente precisa ir para lá. E a cruz também diz para nós como podemos ser salvos. Amém? A cruz, então, é tudo isso, irmãos. Pode ir para frente, Alcides. Pode mais um. Isso, né? Uma pessoa só poderá conhecer a Deus quando olhar para as coisas visíveis e misteriosas de Deus que estão na cruz. Isso foi o Lutero que disse. Pode ir mais uma, Alcides. Irmãos, a cruz para nós, ela é esse cruzamento, né? Ela é esse paradoxo muito grande. Paradoxo é uma palavra... As crianças cantaram aqui, né? Quem lembra das crianças cantando? Paradoxo... Como? O complexo paradoxo. Então, as crianças cantaram aqui, né? O apóstolo Paulo, então, ele usa essa forma de expressão, né? Essa figura de linguagem chamada paradoxo. Por quê? Paradoxo é uma palavra, duas palavras gregas, né, que foram reunidas num conceito só. Para é oposto, contrário, doxo, opinião, doutrina, uma afirmação, né? São duas coisas que parecem contraditórias, irmãos. São verdades que parecem opostas uma em relação à outra. São coisas assim muito diferentes, né? Totalmente diferentes uma da outra, né? Estão em extremos diferentes. E o paradoxo, então, ele faz essa síntese. Ele vai mostrar uma grande verdade através de coisas opostas. E é isso que a cruz é para nós. A cruz é poder de Deus. A cruz é sabedoria de Deus. Na medida em que Deus se revela como um fraco e como um louco. É disso que se trata, né? Ela é para nós vida, ela é para nós glória, na medida em que nós entendemos que ela representa fim, que ela representa cumprimento da justiça de Deus. São coisas opostas, mas ali dentro está escondida uma grande verdade, né? A gente precisa mergulhar nesse grande paradoxo, irmãos, nessa grande contradição, porque senão a gente acaba pecando como as pessoas, os críticos do Evangelho. A gente tem falado muito sobre isso também. Pessoas que não entendem um Evangelho que fica falando sobre morte, sobre negação, sobre renúncia. Eu não quero isso, eu quero ser feliz. Então, eu vou procurar uma religião que me faça feliz. Eu vou procurar uma igreja cristã, entre aspas, que me faça feliz, que me ponha para cima, né? Mas o que a gente precisa entender é que a gente só vai para cima se antes a gente desce. A gente só vai contemplar a glória se antes nós passarmos pela morte da cruz, né? A gente só... irmãos, é obrigatório, é via obrigatória. Jesus falou, quem quiser me seguir, precisa pegar a cruz e vir após mim, precisa morrer comigo. Por isso que Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Irmãos, é via obrigatória para todos aqueles que creem, para todos aqueles que querem ser salvos, precisam encontrar com Deus na cruz. Quando eles se encontram com Deus na cruz, é um Deus fraco, é um Deus louco, mas é um Deus que fez tudo isso por amor para salvar. Então nós encontramos com a salvação na cruz. Amém, irmãos? A cruz, então, irmãos, é lugar de verdade. A cruz é o lugar onde nós encontramos a verdade. É lá que nós encontramos a salvação. Amém? João 3, irmãos, abrem João 3, capítulo 3. É um texto que a gente já sabe de cor. Mas a gente vai prestar atenção em algumas coisinhas aqui. Vai uma para frente, Alcides? Aí. Uma pessoa só poderá encontrar a salvação quando reconhecer a graça e o amor de Deus que estão revelados na cruz. João capítulo 3. A partir
capítulo 3 do Evangelho segundo João. Nós vamos ler a partir do 14. Olha só o que Jesus está dizendo, irmãos. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, olha só, tanta coisa importante aqui, né? Jesus começa dizendo que é necessário, ele lembra de um episódio, da mesma forma que Moisés, como aconteceu com Moisés, quando ele levantou aquela serpente no deserto, ele levanta a serpente do deserto, lembra do episódio da serpente? Lá em Números, né? O que aconteceu lá no deserto? Se você for olhar lá, eu não lembro onde é o capítulo, onde está lá em Números, mas está lá, você vai ver que houve um momento em que o povo de Israel se rebelou contra Deus, e tudo aquilo que eles falavam era contra Deus e contra Moisés. Eles se opuseram a Deus e a Moisés, eles estavam revoltados, porque eles não aceitavam aquilo que Deus estava fazendo com eles. Poxa, me tirou do Egito para isso aqui? Isso é salvação? É isso que Deus planejou? Então isso eu não quero. E o povo então começou a murmurar, e começou a reclamar. Então, surgiram, né? Deus então permitiu que surgissem ali víboras, serpentes, e elas picaram o povo, e o povo começou a morrer. E então, o povo estava tudo morrendo, né? Estavam sendo picados pelas serpentes. Aí Deus falou: Moisés, para que todo mundo não morra, você vai fazer uma serpente, e você vai levantar você vai colocar num mastro, e você levanta essa serpente, e todas as pessoas que foram picadas, todas as pessoas que foram contaminadas, todas as pessoas que estão morrendo por causa da picada da serpente, vão olhar, quando olharem para essa outra serpente de bronze colocada no mastro, essas pessoas vão ser saradas na hora. E foi isso que aconteceu. Moisés colocou então ali a serpente no mastro, no madeiro, e ele levantou a serpente, e todas as pessoas que olhavam para aquela serpente eram curadas. Foi um momento importante e foi marcante na história de Israel, porque depois dali eles passaram uma fase boa. A gente sabe que é muito alto e baixo, mas depois dali eles passaram um tempo muito bom, porque eles entraram em contato com a graça de Deus na serpente que foi levantada no madeiro. Mas serpente que cura. Jesus está falando, olha, igual aconteceu com Moisés. A serpente foi levantada, todo mundo que olhou para a serpente foi curado. Agora precisa acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. É importante que o Filho do Homem também seja levantado. E todas as pessoas que olharem para Ele, irmãos, olharem para eles. Porque às vezes a gente fica falando de fé, a gente pensa que fé é sentimento. Sabe? É algo que a gente tem dentro aqui, é um sentimento, é algo que a gente sente. É algo que a gente pode acumular dentro de nós ou perder, não. Mas fé, irmãos, no cristianismo, a fé bíblica é capacidade de enxergar, é capacidade de ver. É ver, não é sentimento, não. Hoje eu estou com muita fé, hoje eu estou com pouca fé, eu estou sentindo que a minha fé... Irmãos, não, é capacidade de ver, capacidade de perceber, é percepção, é constatação da presença de Deus como o centro da nossa realidade, né? Fé é essa capacidade. E quando Jesus fala que as pessoas precisam crer, Ele está dizendo que as pessoas precisam vê-lo, olharem para Ele, entendendo quem Ele é, enxergando quem Ele é. Então todas as pessoas vão ser
curadas e salvas. Tá certo, irmãos? Essa conversa de Jesus aqui, então, a gente precisa entender uma coisa. Às vezes a gente usa esse trechinho fora do contexto, né? A gente tem aprendido que a Bíblia explica a Bíblia interpreta a Bíblia. E nós, às vezes, a gente decora esse trechinho aqui, mas a gente não percebe muito bem de onde partiu essa fala de Jesus. Essa fala de Jesus, ela partiu daquela... um pouquinho atrás a gente vai ver, né, no capítulo 3, a gente vai ver Nicodemos se aproximando de Jesus. Nicodemos, irmãos, ele olha para Jesus, a primeira coisa que ele fala: mestre, bem sabemos que tu és, que tu és alguém diferente, né? Porque ninguém pode fazer as coisas que você faz, se Deus não estiver com ele. Dá para ver isso, é isso que Nicodemos foi falar. Eu não entendo o que você diz, eu não aceito o que você diz, porque ele era fariseu, ele era muito religioso, ele era muito ali importante na comunidade. Ele fala: não entendo isso que você está dizendo, mas ninguém pode negar, ninguém pode fazer, ninguém pode falar, ninguém pode exercer essa influência na sociedade, se não for alguém que esteja com Deus. Eu percebo isso, Jesus. Você é diferente porque você parece que Deus está com você. Você tem contato com Deus. Você tem ligação com Deus. Deus tem acesso a você e você tem acesso a Deus. É isso que eu percebo. Aí Jesus em seguida fala assim: Nicodemos. Em seguida, né? Parece que Jesus vai falar: poxa, ainda bem que você percebeu. Mas Jesus fala assim para Nicodemos: olha, Nicodemos, você quer ver o reino de Deus? Você quer ver o reino de Deus? Você quer ver? Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver. Do lado de cá, você não vai ver. É importante que você nasça tanto da água quanto do Espírito, porque aí você vai ver também. E a gente precisa entender que essa conversa de Nicodemos, né, foi colocada aqui também num contexto. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 2 de João, nós vamos ler aqui no finalzinho do capítulo 2, versículo 23, diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que Jesus estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus conhecia a natureza humana. Jesus então começou o ministério. Naquela festa da Páscoa, ele fez alguns milagres, coisas maravilhosas. As pessoas começaram a perceber que ele era alguém que tinha contato com Deus. E a gente sempre está atrás de alguém que tem contato com Deus, um grande sacerdote, um grande profeta. Ele vai lá, pergunta e fala para mim, eu escuto. É alguém que vai, de alguma forma, intermediar, né? Vai lá e ouve, depois vem e traz para mim. Os seres humanos e todas as religiões, elas gostam disso, né? Aquela pessoa tem um contato e eu vou me aproveitar disso. Aí Jesus fala assim, e Nicodemos quando chega, olha, eu também vi, assim como todos esses judeus que estão crendo, eu vi que você está com Deus e Deus está com você. Aí Jesus então responde: mas Nicodemos, você precisa ver. Porque se você não ver, se você não vir, não adianta. Você precisa ver a Deus. Você precisa ter esse contato com Ele. E para ter esse contato, você precisa... Não há nada que você tenha que fazer. Não adianta você ser mais justo de todos os homens. Não adianta você seguir todos os ritos e todos os rituais de todas as religiões. Você não tem nada para fazer. Nada que você fizer vai te tornar capaz de ver o reino de Deus. Para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo.
Você precisa nascer de novo. E a gente gosta de nascer de novo, né, irmãos? Quem gosta de nascer de novo? É tão bom. Eu nasci de novo. Mas antes de nascer de novo, a gente precisa morrer, irmãos. A gente precisa morrer. A gente precisa passar pela cruz. Se a gente não passa pela cruz, a gente não experimenta o novo. Jesus está dizendo, então, dentro desse contexto, ele entendia o que se passava dentro do homem. Ele entendia que até mesmo as boas intenções dos homens, eu creio. Jesus não se iludiu com isso. Da mesma forma que ele não se iludiu quando ele entrou em Jerusalém na última semana de vida aqui na terra. E as pessoas jogaram palmas e elas cantaram, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus não se iludiu com isso. Jesus não se iludiu com aquilo que o homem pode oferecer enquanto está nessa situação. Mesmo em termos de dedicação e de adoração, Jesus sabia que não era suficiente. Não era suficiente, irmãos. Era necessário que o homem nascesse de novo. Nicodemo, mas como é que a gente nasce de novo? Como é que a gente nasce de novo? Não dá para entender. Jesus falou, não dá. Ninguém consegue nascer por si. Não dá para nascer por si. Simplesmente nasce. Simplesmente surge. Simplesmente vem à luz. Importante que você antes morra. Importante que você creia. O que é crer, irmãos? É ver quem é você na cruz. Quem sou eu na cruz? A cruz mostra quem eu sou. Se eu não olhar para mim na cruz, não adianta. Não tem novo nascimento. É importante que eu encontre com Deus na cruz. Não adianta eu adorar o Deus Urano, que está lá no céu, ou o Deus que está na lua, ou o Deus que está na outra galáxia. Não adianta, irmãos. Deus é inacessível. Nós estamos destituídos, separados. Nós precisamos encontrar com Ele na medida em que Ele se revela na cruz. Na cruz. Importante que nós entendamos a verdade de quem Deus é na cruz. E aí, então, usufruirmos, irmãos. Usufruirmos. Se a gente continuar aqui no capítulo 13, vamos só mais um pouquinho, irmãos. Capítulo 13 de João. Depois de que Jesus conversa aqui com Nicodemos, a gente vê um pouquinho mais adiante. No 3 mesmo, versículo 31. É João Batista falando com seus discípulos, né? As pessoas começaram a perceber e foram procurar João Batista, os discípulos de João. Você viu o que ele está fazendo? Eles estão batizando também. O que está acontecendo lá? As pessoas estão agora indo para lá, estão deixando você, né, João Batista. Você era o profeta, você era a voz, você era o profeta de Deus, você trazia as palavras de Deus, você era o homem que tinha contato com Deus. As pessoas te procuravam para isso. Mas agora elas estão indo atrás do Nazareno lá, né? Atrás de Jesus. Elas estão deixando. Então, João, é aqui que ele fala, é importante que eu diminua e ele cresça, né? E aí, a partir do versículo 23, irmãos, não é do 23, não. É do 31. Aquele que vem do alto, olha, ele falando de Jesus, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra permanece na terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do alto está acima de todos. Ele testifica o que tens visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece. Irmãos, a ira de Deus permanece. Esse é João falando, pessoal, vocês não entenderam, eu sou daqui também, mas existe alguém que é lá do alto. A mesma coisa que Jesus disse, né? Ele veio do alto, lá de onde ele se relaciona com o Pai, ele sabe tudo que o Pai quer.
E o pai se relaciona com ele faz a vontade do pai. Uma relação, uma comunhão perfeita com o pai, irmãos. João Batista então afirma, a gente precisa ouvi-lo. É importante que ele cresça e eu diminua. Vamos ouvir aquilo que ele tem a dizer. Aquilo que ele tem a dizer. E o que Jesus tem a dizer, irmãos? Ele disse na cruz do Calvário. Ele disse lá na cruz do Calvário. Por isso vamos ouvi-lo. Quem crê no Filho Homem tem a vida, mas quem não crê, isso João Batista disse, a ira de Deus permanece. Mesma coisa, se a gente volta um pouquinho, vamos voltar só um pouquinho, no versículo 18, Jesus dizendo agora para Nicodemos, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, é só para a gente prestar atenção aqui, no tempo verbal. Tempo verbal aqui. Quem crê é e será salvo. Quem não crê já está condenado. A grande pergunta não é se Deus vai negar salvação para alguém, né? Deus não nega a salvação para ninguém. A questão não é se eu vou ser salvo ou se eu vou me perder. Não é essa a questão. A questão é que todos nós estamos perdidos, irmãos. Estamos perdidos, condenados. Condenados. É isso que a cruz diz para nós. Esse é o ponto de partida. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Não vai mudar. É por isso que Jesus diz lá em João 12, eu não vim condenar ninguém, eu não vim para condenar, mas vocês serão condenados pela palavra que sai da minha boca. Eu tenho revelado a Deus, o Deus que se mostra na cruz. Se você quiser ser salvo dessa condição, então olhe para a cruz e veja, olhe para a cruz e creia, creia, irmãos, creia. Você quer ser salvo? Olha para a cruz e creia. Amém? A cruz, irmãos. A cruz. A gente precisa olhar para ela. Com fé, né? Fé para nós é essa fé que ama, né? Porque se encontra com Deus. Não é só ficar repetindo coisas que a gente aprende. Isso não é fé. Fé para nós é encontrar com Deus na cruz. O Deus que amou de tal maneira, que enviou seu Filho. Para que todos aqueles que olharem para a cruz e crerem, sejam salvos. Salvos do quê? Da morte. Da condenação da morte. Dos agentes da morte. Dos efeitos da morte. Para a vida. Porque nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. E o salário do nosso pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Amém, irmãos? Vamos nos apropriar, irmãos, dessa fé. Essa fé, capacidade de ver. Essa fé, capacidade de contemplar o Senhor. É um perdedor na cruz? Não. É o Deus Todo-Poderoso que veio morrer a nossa morte. Ele veio pagar aqui o nosso preço. Ele veio absorver a nossa condenação. Amém, irmãos? A nossa condenação, irmãos. Ele veio pagar o preço, né? A Bíblia fala muito de redenção. Redenção. Jesus veio pagar um preço. A gente não podia pagar, não é? Amém, irmãos? Porque às vezes a gente fica pensando que é uma questão jurídica. Isso é muito importante, irmãos. Sabe, Deus é juiz e Ele vai cobrar todos os pecados.
Ele vai cobrar todos os pecados e é por isso que nós infringimos as leis e nós vamos pagar. Não é isso. Não é isso, não. A gente assumiu uma dívida que a gente não pode pagar, irmãos. Os homens não podem pagar. Esse mundo nunca vai pagar. Por isso que esse mundo está condenado. Esse mundo está condenado. Jesus então veio, ele se fez homem e ele foi para a cruz. E ele revela Deus na cruz para revelar o amor, o Deus que ama na cruz, o Deus que ama a ponto de vir salvar e buscar aquilo que estava perdido. Você faz parte disso, irmãos, do mundo decaído, condenado. E você precisa sair dele. Você só sai dele se você olhar para Jesus. Baixe a sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos na tua presença.